Olá, rapaziada do canal Debate. Hoje nós vamos contar aqui uma história sinistra, uma história horrível que abalou e causou uma comoção social aqui em Marabá. Nós tivemos um feminicídio, o sumiço de uma criança de 10 anos, seguido de um suicídio. Estamos aqui hoje recebendo dois jornalistas da maior estirpe, da maior categoria, dois jornalistas da área policial aqui de Marabá. Nosso amigo João Freitas, seja bem-vindo, comandante. Nosso amigo Jefferson Assunção, acompanharam o caso de perto, né? Um caso muito triste. E hoje nós vamos bater o papo, fazer uma análise aí dessa situação em que PEC ficou depois dessas 3 mortes horríveis aqui em Marabá. Esteja à vontade. Uma situação que gerou muita comoção popular. Eu tenho filha, João Freitas tem filha, você tem filha também, o telespectador, o internauta também tem. E tipo assim, a gente vê essas grandes mobilizações da sociedade civil organizada e de fato fazer varredura, tentar ajudar a encontrar nos Estados Unidos, nos filmes que a gente vê. Mas o que a gente acompanhou aqui em Marabá foi uma verdadeira mobilização popular em prol da menina Isabela. A Isabela Mendes, 10 anos de idade. Assim, um caso extremamente macabro. A gente acompanhou a história desde o início. João Freitas nas lentes e na reportagem, eu cobrindo também todo o material. E assim, era uma situação de quase que sem resposta. Eu sou o Ademar Mendes, pai da Isabela Lima Mendes, que infelizmente continua desaparecida. Em maio agora fazem-se 2 anos, né, que minha filha está desaparecida até hoje. Não tenho notícia. E uma coisa é certa, eu não me canso e nunca me cansarei de procurar por ela e esperar por ela. Eu tenho muita esperança, muita força em Deus, muita fé em Deus que eu vou encontrar. E Deus me prepara de eu encontrar ela de qualquer forma. Eu quero encontrar minha filha. Eu preciso saber o que aconteceu. Infelizmente, a notícia que eu tenho até agora da polícia, né, da investigação, é que o caso foi passado para o Ministério Público e se o Ministério Público achar que tem que investigar alguma coisa, devolve para a polícia vai atrás, né? É essa informação que eu tenho. E se eles não encontrarem nada para investigar, infelizmente arquiva o caso. Assim, eu fico meio estarrecido porque outro dia eu estava vendo no Fantástico uma reportagem nos Estados Unidos, 12 anos depois eles encontraram uma criança morta. Entendeu? Um caso que passaram 12 anos, então, que a justiça, ela não para, durante 12 anos ela estava procurando. E infelizmente aqui para nós não é assim, né? Então eu queria, assim, mais um pouquinho de interesse, um pouquinho de força, né, das autoridades, né? Agradeço à imprensa por estar me ajudando a divulgar e a todos que tá nos apoiando aí, dando força, né, diretamente, indiretamente. Eu quero agradecer a todo mundo. E a minha força, a minha fé é que um dia eu vou encontrar. Eu vou encontrar minha filha. De uma forma ou de outra, eu peço a Deus que eu a encontre, né? E que Ele me dê força, porque dependendo da situação, né? Eu preciso de muita força de Deus. Porque não é fácil. Não é fácil. A minha vida nunca mais foi a mesma. E nem será. Eu não durmo direito. Eu não tenho mais o sono que eu tinha. Eu não me alimento mais como eu me alimentava. Eu perdi 7 quilos, eu nunca mais eu recuperei. E minha vida não vai ser mais a mesma enquanto eu não souber a notícia da minha filha. E será maravilhoso se eu encontrar ela aqui viva, né? Que ela esteja em algum lugar, que alguém esteja cuidando dela. Eu tenho muito essa fé. E agradeço a todos pela força. E peço a todos que continuem. Vamos parar não. Continue a procura, uma notícia, uma informação. Eu agradeço a todos. Gerou uma comoção mesmo e uma revolta na sociedade. Né? Gerou uma revolta na sociedade a tal ponto, Pedro, que as pessoas não aceitavam o suicídio dele. As pessoas queriam que, de fato, ele fosse responsabilizado criminalmente e, principalmente, que ele respondesse onde que estava a menina Isabela, se viva ou se morta. Na verdade, Pedro, eu cheguei lá, eu acompanhei pela manhã a descoberta do corpo, né, da Gleiciane, e à tarde foi o primeiro jornalista a chegar no local onde ele cometeu o suicídio. Lá até aquele momento... Ali na rotatória do quilômetro 6, né? Na confluência da BR-230 com a 155 ali, né? entroncamento.
Até aquele momento que eu cheguei lá, tratava-se de um acidente. Aí logo depois a história foi desenrolando e descobrimos que ele cometeu suicídio lá após descobrir pelas redes sociais que havia descoberto o corpo da mulher dele. Falando em comoção, eu tenho 28 anos que cubro matéria policial em Marabá. Sinceramente, esse foi um dos casos que mexeu comigo, porque eu já vi intervenção policial, já acompanhei intervenção policial, cobertura de homicídios, crimes passionais, suicídios. Mas João já caiu de avião. Já sobreviveu uma queda de avião. O pessoal brinca com isso, mas eu já sobrevivi uma queda de avião. Mas esse caso mexeu comigo de uma tal forma que eu não sou muito de falar em grupo de jornalistas, eu só falo o essencial. E um dia eu estava na minha casa à noite, e aí mais um dia, mais uma esperança. Eu tinha exibido uma reportagem 9 dias depois do acontecido, das forças de segurança procurando encontrar o corpo da criança, e nós comentando no grupo, eu me desabafei. Eu falei, esse é um caso que não me deixa dormir à noite, porque eu cubro intervenção policial, eu cubro qualquer evento que envolva a polícia e tem um desfecho. Tem um desfecho. Ou trágico, ou de sucesso, mas o desfecho acontece. E nesse caso aí, nós ia dormir à noite, nós jornalistas, ia dormir à noite sem saber onde estava essa criança. Se estava viva, se estava amarrada, se estava num barracão, se ele tinha entregue para alguém. Isso comoveu com a sociedade e com nós jornalistas aqui em Marabá, já acostumados a ver tanta tragédia. Vamos nos ater agora um pouco a analisar a figura do Eliezer, que está aparecendo aí agora, né? Mendes, Amaral, ele tem lá mais outros sobrenomes pelo meio. A gente vê pelo rosto dele, Jefferson, que o semblante dele não é de uma pessoa normal. Não. As fotos que ele postava com a menina, o jeito que, tipo, ele era um cara extremamente reservado. Eu cheguei a conversar no dia da situação que o corpo foi encontrado com alguns vizinhos lá. A proprietária da casa onde ele morava lá falava que só ele saía da casa. A mulher quase que nunca era vista fora de casa. Ele, como padrasto da menina, tinha um carinho exacerbado pela menina. Beijava no rosto, carregava uma menina de 10 anos no colo para colocar dentro do carro, para levar para a escola, para trazer da escola. Dizem na época que as pessoas diziam que ele chegava a beijar a criança na boca. Falou-se muito nisso, principalmente vizinhos próximos que presenciavam esse tipo de situação. E assim, é preciso montar uma cronologia a respeito dessa situação, porque algum problema de grave havia naquela residência, onde morava o Eliezer, morava a Gleiciane e morava a menina Isabela. Por quê? O cara é servidor público. Ele era servidor público da Justiça Eleitoral. Da Justiça Eleitoral. E não aparecia, antes do fato da morte da Gleiciane, não aparecia no trabalho há cerca de 20 dias e não mantinha contato. Por exemplo, se você está doente, você pede um afastamento, qualquer coisa nesse sentido, você comunica ao teu chefe, os seus, gente, eu não estou bem, eu estou com Covid, estou com alguma coisa. Mas simplesmente ele não respondia as mensagens, não ligava, não conversava. Pela análise dos peritos do IML, o corpo encontrado da Gleiciane, o estado cadavérico já estava em estado avançado de putrefação, com mau cheiro absurdo, e pela análise dos peritos, ela foi morta no domingo, dia 8. Ou seja, no dia das mães. E nesse dia, foi o mesmo dia que a menina fora vista pela última vez. Foi feita uma análise no celular dele, perimetral por torres de celular, viu que ele poderia ter ido até a Vila Sororó, foi onde iniciaram as buscas pelo corpo da menina ou pelo paradeiro da menina, haja visto que ele poderia ter ido lá para desovar ou para deixar ali em algum cativeiro, alguma coisa. Só que é o seguinte, depois do domingo, foi domingo, segunda, terça, na quarta-feira, quando colegas de trabalho dele foram lá ver o que estava acontecendo na casa, porque não aparecia no trabalho, notaram que o corpo da moça estava lá, acionaram a polícia, foi para grupo de WhatsApp. Ele matou ela, de acordo com a polícia, ela foi morta amarretada, né? Amarretadas. Tipo assim, a gente é uma coisa descontrolada a cabeça de um cara desse.
Porque geralmente quando você premedita alguma coisa ou quando você vai cometer um crime, você quer fazer de forma silenciosa ou de forma rápida. Ele fez mesmo para machucar. Alguma patologia ele devia com ter. ódio absurdo. E no dia que ele mata ele sai da residência com a menina. É a última vez que a menina é vista. Ele ficou hospedado no hotel, tanto que o Nesse dia ainda houve uma mensagem também que ela mandou para algum familiar, foi investigar. Exatamente. depois. Quando perguntar, a irmã dela chegou a perguntar aí, Gleiciane sumiu, ela não tá mais falando comigo o que eu. Não, ele falou que ela tinha saído em viagem para Belém. Só que é o seguinte, os familiares não foram checar esse fato, se de fato ela estava em viagem. E assim, ela foi descoberta por amigos de trabalho do Eliezer. Quando ele viu que a situação saiu do controle, ele passou esses dias hospedado no hotel, tanto que o carro dele foi encontrado lá no estacionamento desse hotel. Quando ele viu em grupos de WhatsApp comentando-se que acharam o corpo, eu acho que ele entrou em desespero, viu o tamanho da burrada, da besteira que ele fez e jogou-se debaixo dos rodados da carreta. E ali, depois que ele matou a Gleiciane, né? Na segunda-feira ele já foi visto, ele dormiu com travesti, né? Exato. Na época eu conversei com muitos policiais civis, né? As filmagens mostraram que ele dormiu com uma travesti no motel e a criança já tinha sumido, né? E aí, João, desse período para frente, aí a polícia começou a fazer as buscas que são protocolares, né? Exato. E a sociedade civil também começou a se organizar. Né? A comoção foi muito grande, voltando né? ao fato dele se jogar debaixo da carreta, quando você chega num local de crime, num local que acontece um evento criminoso, as pessoas tendem a conversar, às vezes mais com a imprensa, ter mais confiança de você, se aproximar de você e contar alguma história, do que para a própria polícia. Existe aquele quebra-gelo das pessoas chegar, a polícia com a postura de polícia, né? Todo mundo tem aquela abertura de chegar com eles e conversar. Eu conversei com muitas pessoas que estavam lá ao redor do local onde ele se jogou debaixo da carreta. Um caminhoneiro comentou comigo que estava almoçando e viu ele por várias vezes tentando, se aproximando da rotatória, já no intuito de se jogar. Ele falou, aquele maluco ali vai se jogar debaixo de um carro. O outro comentou com ele, não sendo debaixo do meu, tudo bem. Levou na brincadeira. Ele acabou se jogando mesmo. Me parece que ele sentou um pouco, né? Ele ficou horas sentado no meio-fio. Ele andava um pouco, ia até, dava uma volta ali pelo aquele bambuzal, voltava, ficava acocado no meio-fio, esperando aquele momento, acho que tomando coragem para se jogar e também pensando, a cabeça dele devia estar cheia de pensamentos devido ao que ele fez, malignos. Malignos. E aí ele acabou se jogando lá embaixo. O perito que fez a perícia no local, Augusto Andrade, amigo da gente, sempre coopera com a imprensa quando se chega no local de crime. É dos poucos peritos que dá uma atenção especial para a imprensa em Marabá. É ele e o Pablo, que inclusive reside em Belém, quando vem em Marabá também dá um apoio para a gente. Um abraço para o Pablo aí também, para Augusto Andrade, parceiro da gente. Tá? Obrigado aí pela cooperação. Ele falou comigo na hora lá, eu perguntei para ele se tratava-se de um suicídio. Ele não falou oficialmente porque nenhum técnico fala oficialmente antes da conclusão do inquérito. Mas ele falou, Freitas, é um suicídio sim, é um suicídio sim. Tu já sabe do resto da outra história, né? Eu digo, acabei de saber. Porque quando ele chegou lá também, ele pensou em tratar de um acidente. Depois foi que, no desenrolar da história, foi que tratava-se de um suicídio e do caso que havia evoluído aquela situação. Nós vamos anexar na live depois alguns vídeos, 3 vídeos, né? Um vídeo do delegado Vinícius explicando como o processo foi finalizado, um vídeo do senhor Ademar, que a gente vai falar o pai biológico da Isabela, né? E aquele monstro não era pai dela, era apenas cadastro dela, né? Inclusive eu conversei com o senhor Ademar hoje. E o pessoal da Civil que organizou aquele grupo de buscas, né? Encabeçado pelo JC, João Carlos, vigilante, pelo Nelmo, vigilante. Isso é o serviço voluntário, né? E se não me engano tem um guarda municipal que me parece que era Augusto, o nome do guarda municipal. Se não foi esse nome, me perdoe. O Exército também teve uma contribuição muito boa, principalmente naquela área. Quem estava no comando da Guarda Municipal, convidado pela Polícia Civil, foi o comandante o Leão, o inspetor Leão. Mas tinha um grupo só de civis. Tinha. Que além de ajudarem nas buscas,
eles ajudavam com mantimentos, Era. água, lanche, alimentação. Eu lembro que eles disponibilizaram um Pix para a sociedade, Sim, e eu mesmo sim. cheguei a mandar Pix para. Eu também fiz uma doação. Eu não pude ir quando eles me convidaram para estar em loco, mas ajudei. Então, a primeira busca deles foi aonde? Eles começaram essa equipe, porque a polícia ia para um lado e eles iam para o outro. A busca civil, do grupo civil. Foi encabeçada pelo JC ali nas proximidades do quilômetro 6. Exatamente. Tudo quanto é bala. Pensou-se que ele poderia ter desovado a menina ali próximo do quilômetro 6, porque, tipo assim, a gente não tinha detalhes da análise do celular dele. A polícia civil tinha posto o celular, estava quebrando a senha para triangular a localização dele. E assim, a polícia sabia que ele teria ido até próximo da Vila Sororó. E as autoridades iniciaram por lá. Mas a sociedade civil organizada pensou, pô, o carro está estacionado aqui próximo, num hotel próximo do quilômetro 6. Ele estava no quilômetro 6, passou a manhã inteira aqui, jogou-se no quilômetro 6. Será que o corpo dessa menina não está por aqui? Foi ali o início das buscas, ali atrás do terminal rodoviário Miguel Pernambuco, e aquelas áreas ali próximas da ABB, da ferrovia, aqueles né? galpões ali. Só que eles chegaram a passar da Vila Sororó, né? Eles Sim. foram até lá no quilômetro 45. Eu lembro na época, eu tive acesso às imagens, né? O mapeamento do celular dele, até por onde ele andou. Ele passou da Vila Sororó. Não, né? foi incrível. Numa área de mata lá. Aquilo ali é uma né? coisa cinematográfica. Eles, de um lado ao outro da pista, 100 metros, 200 metros, aonde havia grota. Na reportagem que eu fiz com a saída deles, você observa que os caras estavam usando roupa de mergulho para entrar nas grotas. Com a canoa, levava até um mergulhador, mergulhava, cães, batedores, bombeiros, sacolejando, sacudindo moita. Foi uma operação incrível. É impressionante como essa resposta ainda não saiu até hoje. Eles ficaram mais de semana, se eu não me engano. Foi. As buscas foram encerradas com, eu acho que um mês, Depois pelas forças de segurança. Isso. Aí, tipo assim, o movimento foi perdendo força. A sociedade civil tentou continuar, mas, assim, a cada dia que se passava, Pedro, o desespero ia aumentando, principalmente do seu Ademar Mendes, que veio para Marabá, ficou em Marabá, acompanhando as buscas, ajudou nas buscas, chegou a disponibilizar cerca de R$2.000 para o Disque Denúncia, para quem pudesse contribuir com informações que pudesse chegar ao paradeiro da menina, tanto viva quanto morta. Porque assim, a gente faz frequentemente matérias na seccional de Polícia Civil da Folha 30, do Instituto Médico Legal de Marabá, e o que a gente sempre conversa, principalmente com mães e pais que perdem os seus filhos vítimas de atos brutais como esse, é que assim, enquanto não se vê o corpo, Exatamente. existe a esperança e aquela angústia, aquele desespero, aquela depressão, aquele sentimento ruim, porque assim, da mesma forma que existem pessoas boas por iniciativas dessa natureza, de tentar ajudar, de mandar o Pix, de ajudar nas buscas, de produzir alimentos, de levar água, como aconteceu, existem pessoas más que mandavam mensagens para o Disque Denúncia, para o próprio pai, falando paradeiro falso, falando que a menina foi vista em tal local. Chegou-se a cogitar até que uma menina que tinha problemas mentais, que estava próximo da Vila Cajazeiras, andando na beira da pista, fosse a menina Isabela Mendes. Falaram para o pai, a gente achou. Eu lembro que até o Portal Debate fez uma matéria na época, aí quando bateu a gente disse logo, não pode ser essa menina Pode aqui, ser. né? É muito diferente. Né? Aí o que ocorre? A pessoa que encontrou ela lá, além de divulgar nas redes sociais, achei a Isabela Mendes, mandou pro pai. Olha só como é que fica a cabeça, o coração de um pai que, assim, perdeu a ex-mulher, que, tipo, já não tinha vínculo mesmo, porque filho que tem o nosso sangue, de fato, era a menina Isabela mesmo. E, assim, aí ele falou assim, pô, encontrei pelo menos a minha filha. Aí quando chega lá, não era nada da menina, era um adolescente que tem distúrbio. Que também estava precisando de ajuda. Que também estava precisando de ajuda, mas assim, o trabalho da imprensa foi impressionante em Marabá, inclusive do portal Debate Carajás, que eu acompanhei o trabalho de divulgação de vocês. Assim, que gerou, toda essa informação fez com que a sociedade se unisse num propósito. Tipo assim, éramos todos Isabela Mendes naquele momento. E assim, a gente não chegar a um desfecho de um caso desse é desesperador. Porque a única pessoa que de fato poderia responder as perguntas era esse indivíduo que a sociedade tinha, era esse cara. Uma coisa que o João Freitas tem 28 anos de profissão,
Ele me ensinou muitas coisas ao longo eu entrei em 2013 na TV, eu sou marqueteiro por formação, caí de paraquedas no jornalismo, mas tu sabes que a gente acaba se apaixonando e acaba não querendo ir mais embora, porque... É igual cachaça. Isso. É uma profissão tipo, que te dá entusiasmo, tu vê o teu trabalho contribuindo com a sociedade e isso é gratificante, as pessoas reconhecerem, você ajudou, você contribuiu, você ajudou a melhorar, você ajudou a divulgar uma coisa. Assim, a gente não sabia as respostas. Uma coisa que ele me falou, que ele me ensinou, aliás, que eu sigo até hoje, é como, onde, quando e por quê. Essas respostas que a sociedade quer. O cara que está do outro lado assistindo uma live como essa, ou que está assistindo o canal, um programa de TV, ele está se fazendo perguntas. Ele quer que aquelas perguntas sejam: ei, por que ele matou? Quando? Como foi que ele matou? E por quê? E por que ele matou? E cadê o corpo dessa criança? O grupo de voluntários Marabá, ele partiu da ideia de uma conversa entre eu, o JC, que é o João Carlos, e um outro amigo nosso da Guarda Municipal, o Augusto. Diante disso, colocamos o link em alguns grupos que rapidamente houve aceitação por parte da sociedade. Fizeram parte do nosso grupo de voluntários pessoas da sociedade civil, bombeiros civis, militares, membros da Guarda Florestal e membros da segurança privada. Tá? Nossas buscas começaram na área de abrangência da ABB e próximo ao trilho de trem da ferrovia. Posteriormente a isso, passamos para a PA 150, fomos até praticamente a fazenda Revemar e em outros dias fomos depois da Vila Sororó, em áreas onde tínhamos informações que ele poderia ter passado. Também fizemos vistorias nas áreas da Folha 6 e no Residencial Magalhães. Vale ressaltar que durante todo esse percurso que nós estivemos fazendo as buscas, contamos com o apoio da Polícia Civil, tá, que foi incessante na procura de obter resposta para levar para a sociedade. Mas infelizmente, até a presente data, não tivemos resposta alguma. Mas fica aqui nosso apelo e estaremos sempre firmes e à disposição da sociedade. Tanto é que iremos oficializar nosso grupo de voluntariados com o nome de Isabela Amaral, tá? Para tornarmos mais fácil o acesso a qualquer situação que venha precisar aqui em Marabá. Você que está nos assistindo, compartilhe aí o nosso link, deixe o seu like, aí deixe o seu joinha para nós, nos ajude no crescimento do canal, para tentar entender um pouco mais dessa história horrível que abalou a população Marque os de Marabá. amigos também. Marque seus amigos, seus parentes, nos ajude. Sim, João. Eu falando na questão de cair a ficha, eu conversei com o pai dela hoje, antes de vir para cá. É impressionante como o Ademar ainda tem esperança de encontrar essa criança. Verdade. Isso porque, Pedro, não caiu a ficha. Ele não viu o corpo dela. Eu estou num local de crime, onde acontece um homicídio, um parente chega... É a mesma coisa que o Rogério está falando. Enquanto não vê o corpo. No vídeo que ele gravou hoje, você sente no olhar dele a esperança que ele tem de ainda. Tanto é que ele fala: se alguém apanhou essa menina, está cuidando dela, está com ela, pelo amor de Deus, eu preciso ver minha filha. É emocionante. Aí a gente está focando muito no monstro lá, no Eliezer, né, Mendes Amaral, e na Isabela, né? Mas existe a Gleiciane no meio. A Gleiciane. Ela não era daqui, né? Ela era de Parauapebas, se não me engano, isso? O seu Ademar é de Parauapebas. Parauapebas. Possivelmente ela seja de lá. Ela foi sepultada lá também, né? Exato. Se a menina tinha 10 anos e ela 32, ela teve essa menina com 22 anos de idade. Ela se relacionou com o seu Ademar com 18, não tenho especificações de quanto tempo durou esse relacionamento. Bonita, né? Mas assim, a gente, principalmente para as mulheres que estão acompanhando a live, esse material, presta atenção com quem coloca dentro de casa, né? Esse com com quem que se relaciona, porque assim, eu posso até amar a minha filhada, mas existem indícios, a minha filha, a minha enteada, mas tipo assim, existem coisas que são extremamente exageradas. Esse cara, ele não deixava essa menina
ter contato com outras crianças. Segundo informações de vizinhas lá, ela não brincava com outras crianças, ela ficava o tempo todo trancada. A Gleiciane também não era vista. Era um domínio possessivo mesmo, Exatamente. né? Exatamente. Os vizinhos falaram que só via eles quando ele saía de casa para pegar alguma comida de delivery, ou então quando ele ia trabalhar e levava a menina para a escola e trazia para a escola. Abria a porta do carro, colocava essa menina de 10 anos no colo, beijava o rosto dela e entrava com a criança no colo. Esse era o ritual de todos os dias. Agora, o que aconteceu para ele explodir? Ele se afastou durante 20 dias. O que ele descobriu, ou o que ela descobriu, a Gleiciane descobriu, para essa situação sair do controle? Ele falou assim: eu preciso matar ela. Jefferson, Ou elas. tem uma parte da polícia que, para a maioria da polícia civil, a cronologia é essa. Ele abusa da mãe, da filha, Exato. a mãe descobre, e ele vai e mata a mãe e depois mata a filha, né? Tem outra parte que acha que ele estupra a enteada, mata a enteada, e depois a mãe começa a perguntar e ele vai e mata a mãe. Mas na cabeça do indivíduo, de que não, isso aí é o seu Ademar, na cabeça do indivíduo desse, que faz uma monstruosidade dessa, esse é um caso fora de qualquer espectro que você vê da criminalidade. Que a gente que lida com isso todos os dias, a gente vê cada coisa absurda, né? Mas esse caso foi um caso extremamente violento. A cabeça do indivíduo desse, você vê que um cara desse não é normal. Pedro, outro detalhe que você me trouxe aí, que eu não lembrava dessa informação do travesti, é que assim, será o que ele esperava com essa situação? Eu acho que ele estava construindo uma narrativa que, eu acho que nem narrativa ele estava construindo para dizer que ela tinha fugido da cidade, haja vista que ele deixou o corpo da Gleiciane na casa. E tipo, sem preservação do corpo, ele já estava cheirando mal, ele enrolou o corpo em toalhas e lençóis e deixou lá. Ou seja, uma hora iam descobrir. Ele não tentou ocultar o corpo dela para falar assim, ó, ela viajou, nós brigamos, ela foi embora, ela levou a criança e investiguem. Não, ele deixou lá e tipo, agiu tranquilamente. Ele foi pro hotel, ele dormiu com a travesti, ele manteve a sua vida tranquila até o exato momento em que explode. Acharam o corpo. Foi nesse momento que deu o start nele, que ele falou assim, agora deu ruim. Até nesse momento, a Isabela ainda era uma personagem um pouco à margem, né? Era mais focado na mãe e nele. Aí foi que alguém disse, não existe a menina. Tanto é que tem pouca informação sobre a mãe da Isabela, porque o personagem era a mãe e ele. Quando deram falta da Isabela, aí já se esqueceu um pouco a mãe e o foco maior foi encontrar a Isabela, ou viva ou morta. Passou a partir de aí, vieram as buscas e o foco de toda a sociedade, das forças de segurança, dos civis, né, dos voluntários civis, em encontrar a Isabela, que era o foco maior. Daí, a partir daí, é a mente do ser humano. Você focou mais na Isabela, já se esqueceu um pouco da história da mãe dela. Tanto é que nós aqui tem pouca informação sobre a história da mãe da Isabela. A gente sabe que ela foi morta marretada, né? Sim. O corpo foi encontrado já em avançado estado de decomposição, né? Inclusive, Pedro, tem uma história aqui curiosa, que quando eu estava aí cobrindo, nesse exato momento que foi encontrado, que ele se jogou debaixo da carreta, chegou uma loira lá no local do acidente, do incidente. Os PRF estavam lá fazendo ali o controle do trânsito, e ela veio de imediato, rapidamente, e meteu as mãos no bolso do cadáver, do defunto, mexeu ali e saiu tranquilamente. Um agente da PRF viu e correu atrás dela e já foi dando voz de prisão. Eu que estava perto, com o jornalismo que pode pegar a imagem. Corri para perto, fiquei ali ouvindo a história. Era a dona da casa onde ele morava, que disse que queria a chave da casa para abrir, podia estar no bolso dele, para fazer o que estava fedendo. Ela morava do lado e não suportava o mal do... É uma história louca. Como é que a mulher vai lá e mete a mão no bolso do defunto? Ela recebeu a voz de prisão na hora e foi muita explicação para liberar ela lá. E assim, o papel da Polícia Civil, a
a sociedade, a imprensa, não pode falar de nenhum momento que houve má vontade. Não houve. Não Eles houve. trabalharam Não houve. bastante. O que eu conversei com o Várias pai dela vezes. hoje, Pedro, o que ele está sentindo é que deixaram esfriar e vão arquivar o caso agora. Que houve um empenho grande, Inclusive ele citou para mim uma reportagem que ele viu no canal de TV, ou foi no YouTube, que nos Estados Unidos, 12 anos depois, encontraram o corpo de uma criança, né? Ele conversou e citou isso para mim hoje. Parece que eu já vi essa reportagem em algum canal, não estou lembrado onde. Aí o que ele tá pedindo é que não deixe esquecer esse caso. Tanto é que ele se dispôs a gravar um vídeo para nós hoje, na maior boa vontade, e agradeceu o empenho do debate em reavivar esse caso agora que está fazendo 2 anos. E ele ainda tem esperança, cara. É impressionante, ele tem esperança. É pai. Quando é pai e mãe, o negócio é diferente, né? Esse indivíduo, esse monstro, esse psicopata, porque eu não sou psiquiatra, mas a gente olha para esse cidadão e vê que o semblante dele não é de uma pessoa comum. Ele não foi nem enterrado aqui, né? A família carregou para o rumo do Maranhão, não é isso? Foi. Eu não tô por dentro, não. Ele veio um irmão dele, porque eu estou sabendo, veio um irmão dele aqui, resgatou o corpo, né? Que ia ser enterrado como indigente, e levou. E aí ficou a Isabela, né? Nós ficamos aí, praticamente a imprensa 30 dias batendo, todos os dias, né? Divulgando, ajudando na divulgação da procura, tanto dos civis. Nós fizemos matéria da Polícia Civil lá no quilômetro 50, sentido Eldorado dos Carajás, né? Várias viaturas, aí sobre a coordenação do delegado Vinícius, procurando, e a gente nunca encontrou o corpo dessa criança. É um mistério que paira. Teve, eu não sei se vocês lembram, que teve busca também, até na Folha 6, Sim. né? Teve busca, me parece que o celular dele foi rastreado lá na área da Folha 6, por ali. E naquele momento, o Disque Denúncia, ele estava com os canais abertos para esse caso. Para todos os casos, mas esse caso tinha um canal aberto para Isabela Mendes, com recompensa e tudo, assim. Às vezes a pessoa age de má fé com a informação, mas tem outras pessoas que acham que viram de fato e acabam, eu acho que eu vi essa menina indo para a Folha 6. Então, essas informações são repassadas para a Polícia Civil e inicia-se a investigação onde tem a informação, claro. Aí cogita-se que, especula-se que ela pode ter sido jogada no Rio Tocantins, né? Porque ele foi próximo à margem do rio, na Folha 6. Especula-se que o corpo pode estar nessa região de mata ali após a Vila Sororó, ali entre o quilômetro 40 e o quilômetro 50. Mas já teria aparecido. Né? Eu conversei com o JC na época, que era um dos coordenadores do Grupo Civil, Foi do o Grupo de primeiro que Voluntários. encabeçou os voluntários né? civis. Ele falou que a polícia dizia, olha, o celular dele passou por aqui, e eles iam minuciosamente, né? E não conseguiram encontrar o corpo dessa criança. E isso deixa na gente um vácuo, não deixa? E Pedro, outra sensação que eu tenho de mistério a respeito desse caso é que ele não era um cara que tinha habilidades para esconder as coisas. Tipo assim, ele era descuidado. Então ele poderia ter jogado o corpo dessa menina. Ele não ia preparar uma cova, algo nesse sentido. No meu pensamento, casa, porque, né? Tipo assim, ele é descuidado. Desde o momento que, tipo assim, na ordem cronológica dos fatos, ele se afasta do trabalho, ele não comunica os chefes, ele não comunica os colegas, tanto que o corpo foi encontrado pelos colegas que foram procurar ele. Ele falou assim, o cara tá 20 dias sem aparecer no trabalho, será que ele morreu? O que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Ou seja, ele é descuidado nesse momento, ele é descuidado que ele mata a Gleiciane a marretadas, não se preocupa com os gritos ou com o vizinho, e não se preocupa em ocultar o corpo. O corpo ficou na casa onde ele morava. Ele foi deixando pistas. Aí, quando chega na menina, cadê esse corpo? Mesmo a gente tendo todas as informações do percurso dele, o que ele fez, onde que ele estava, sabe-se que a Gleiciane foi morta no Dia das Mães e a menina foi vista no Dia das Mães também. Só que ela não deu entrada com ele lá no hotel. Ele deu entrada naquele mesmo dia, ou seja, ele já deu entrada sozinho. Cadê a menina?
Esse caso ele deixa várias interrogações, né? Essa menina não está aí pelo Brasil, porque senão esse caso teve uma repercussão Então, até fora do nós, Brasil. jornalistas, nós se colocamos no lugar do pai dela. Enquanto não houver uma resposta para esse caso, nós, jornalistas, vamos ficar se perguntando. Porque nós não vimos o fim da história. Em todo evento policial que a gente cobre, tem um final, ou que seja trágico, como eu já falei antes, ou que seja de sucesso, ou que seja... Mas o uma caso se forma encerra, violenta, né? Mas o caso se encerra. E para nós, jornalistas, esse caso ainda não Pra gente se não existe encerrou. meia história. É. A história tem que ser Essa história totalizada, não finalizada chegou ao e fim ponto. ainda. Eu acho que de sumiço, assim, de repercussão, eu acho que é um dos únicos aqui em Marabá, esse caso, né? Inclusive, o internauta pode estar contribuindo com informações por meio do Disque Denúncia Isso. 3312 3350. Se você tem alguma Ou informação se não, do Pará, pelo 181 também. ou pelo 181, se você tem Sim. alguma informação sobre esse caso que possa ajudar a polícia, e principalmente assim, a polícia pode encerrar o caso, porque o autor do crime foi morto, não tem como responsabilizar Autor do duplo criminalmente. homicídio, né? Autor do possível duplo homicídio. Tem a Gleiciane morta, tem a menina que a gente não sabe ainda. E assim, a pessoa que era para ser responsabilizada criminalmente para responder essas perguntas, tá morto. Então Um eles covarde que É, matou a esposa, deu fim na enteada e depois se joga debaixo de um caminhão. covarde, ele não teve coragem de enfrentar. É. Aí não veio me penalidades dizer que ele legais. poderia estar com depressão. Por que ele não procurou ajuda? Eu ia falar uma coisa aqui, Pedro. Se ele tava com depressão, eu sei que as pessoas devem sim ser tratadas. Elas devem receber atendimento psicossocial. Só que o cara que tá com depressão, ele não pensa assim, poxa, eu vou tirar a vida do João, tirar a vida de tal, depois eu me mato. Ele tira mais a dele, né? A ponte Tendência tá a tirar a aqui. vida dele mesmo. É dele mesmo que ele tira. Pronto. Agora o cara pensar em fazer o mal com as pessoas, fazer o mal com a enteada, com a esposa, matar ela brutalmente a golpes de marretada. Eu fico imaginando o tamanho da dor dessa mulher. E tipo assim, o desespero que essa criança passou vendo essa situação. Porque a casa que eles moravam não era grande, era um kitnet. É no kitnet. E o que ela pode ter descoberto antes de morrer. E o que ela pode ter descoberto? Que informações essa mulher levou pro túmulo? Que isso aí pode ter sido uma coisa escabrosa que ela descobriu também. Logicamente que eu não sou perito, né? Um simples YouTube aqui. Eu acho que esse cara, a mãe deve ter descoberto que ele estuprou a criança. Uma das linhas de investigação da polícia é essa, né? Eu já visto o comportamento anormal dele. com essa criança. Libidinoso dele. Libidinoso De até. monstro, de tarado mesmo, né? No Facebook dele, que foi tipo muito acessado na época, depois da morte dele, que as pessoas tinham o nome completo, poderiam pesquisar. Tipo assim, na maioria das fotos aparece só ele e a menina. Ele beijando no rosto dela, tem até menções de estar dando selinho nela. Que história é essa, rapaz? 10 anos. Isso não existe. Eu sei que existe carinho de padrasto, de madrasta, mas assim, existem coisas que levam pra sexualidade. E a menina mulher, eu digo por experiência própria, ela aceita afago do pai, carinho, até uns 8 anos de idade, 7 anos. A partir dos 9 anos, 10 anos, tu vai dar um cheiro na tua filha, ela já te empurra. Então, se essa menina aceitava isso, ela já estava sendo, de alguma forma, assediada. Ele já estava cercando ela, entendeu? Já Galera, com 10 anos, né? Esse caso serve para você que é mãe solteira, principalmente, né? Às vezes a gente vê um monte de feminicídio, de estupro, de assassinatos como esse. Às vezes a mulher encontra o cara numa balada ou pelo celular, encontra o cara uma, duas Pelo vezes. Pelo Tinder. Já leva o indivíduo para dentro de casa. Não conhece nada do passado, da vida pregressa do cara. Você encanta com a vida financeira dele também, acha que vai ter um futuro melhor para ela e para filho. O namoro, ele serve, a parte que antecede o relacionamento, o casamento, o namoro, ele serve para você conhecer a pessoa com quem você está se relacionando. Então, as mulheres, eu sei que existe a violência financeira, tá? A mulher passa por várias violências e leva um indivíduo para dentro de casa com uma criança, com um adolescente, e
O caso da Isabela, infelizmente, não é o único, né? Vai continuar acontecendo se as mulheres não selecionarem melhor esses homens que colocam dentro da própria casa. Não estamos dizendo aqui que todos que vão para dentro de uma casa que tem uma criança lá, o cara vai mexer com a criança. Mas a maioria dos casos, principalmente porque o padrasto não tem laço sanguíneo com a criança. Essa é uma visão lógica. Né? É biologia. Não tem um laço sanguíneo, não é parente dele. E nós que cobrem casos de polícia todo dia, nós podemos falar isso, né, James? Você acompanha as reportagens que a gente faz. É sempre a história repetida. Eu fico imaginando. É o cara que vai para dentro de casa, aí mexe com a criança. Em 80% dos casos, a violência sexual contra criança e adolescente acontece ou com um familiar próximo ou alguém próximo da família. Ou seja, alguém que frequenta a tua casa, alguém que tem a sua confiança e principalmente tem acesso à criança. Em relação ao inquérito policial, ele foi concluído no âmbito da Polícia Civil e remetido ao Poder Judiciário. Há essa lacuna, porque o corpo da criança Isabela não foi localizado, embora a polícia tenha empreendido inúmeros esforços nesse sentido. O Eliezer, ele realizou um deslocamento completamente atípico, se dirigindo de Marabá às proximidades da Vila Sororó em uma tarde. Esse perímetro foi delimitado pela polícia e nós fizemos 2 varreduras com emprego de homens do Exército, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Polícia Militar, inclusive da própria Polícia Civil, com a utilização de cavalos para adentrar áreas de difícil acesso, cães farejadores e mergulhadores em uma lagoa no perímetro. E a criança não foi encontrada. Houve também um deslocamento atípico às imediações da Folha 6. A polícia realizou uma varredura, não encontrou vestígios do paradeiro da criança. Nós lançamos luminol no veículo do Eliezer, na residência da família e no quarto de hotel que ele ficou hospedado após o crime, e não encontramos vestígios de sangue da criança. O aparelho da criança foi recuperado, o Eliezer passou para terceiros como forma de pagamento. A polícia recuperou esse aparelho, bem como o notebook da criança e o aparelho celular do próprio Eliezer. Esses equipamentos foram periciados e não trouxeram elementos de informação apontando o paradeiro dessa criança. Esse inquérito foi finalizado responsabilizando o Eliezer como autor de feminicídio que vitimou a Gleiciane, mãe da criança, e como responsável pelo desaparecimento da criança, e que há uma probabilidade altíssima que ela também tenha sido assassinada, embora não haja um elemento material que tenha sido recolhido nesse sentido. No entanto, pelo conjunto probatório, há evidências que ela tenha também sido morta. A probabilidade que ela esteja sendo mantida como refém ou em cárcere privado não prospera, porque não se trata do sequestro de um bebê. A Isabela era uma criança bastante inteligente, que se destacava na escola, inclusive fazia redações em inglês. Então ela saberia se comportar a fins de denunciar sua real identidade. A procura pela Isabela só será reativada com o advento de novas informações que a polícia tem acesso. Pedir a você aí que, se tiver alguma informação do paradeiro do corpo da pequena Isabela, né, a sociedade, é uma ferida que não cicatrizou ainda na sociedade, principalmente na família do seu Ademar, na família do restante da família da Isabela. Se você tiver alguma informação, você tem um disco de denúncia, você tem o 181, então ajude. A sociedade precisa de uma solução para este caso. Tá? Agradecer a participação do João. Valeu, parceiro. Jefferson, muito legal aí a participação de vocês. E fique à vontade aí para dar o recado final de vocês. Estamos a dispor. Só repetindo aqui o que o professor falou, hoje eu conversei com o pai da menina Isabela, como eu já falei aqui antes, ele nunca perdeu a esperança de encontrar a filha. Nunca. Você não deixa de se emocionar ao falar com ele pessoalmente. Então, como o professor já falou, se puder, ajudem. O pai da menina mesmo falou num vídeo que ele nos enviou. Ele acompanhou uma reportagem que aconteceu nos Estados Unidos, um caso parecido com a filha dele. Lá no caso foi um menino e foi encontrado o corpo dessa criança 12 anos depois.
Então, gente, vamos, se alguém tiver alguma informação que possa ajudar, por favor, ajude o Sademar, porque ele perdeu 7 quilos de lá para cá, nunca recuperou esse peso. Toda vez que vai jantar, lembra da filha. Toda vez que vai numa lanchonete comer um lanche, ele lembra da filha. E conversando com ele, a gente até se emociona também. Quero agradecer aqui ao professor pela participação e estamos a dispor, principalmente em casos policiais, que a gente acompanha todos os dias, não só em Marabá, como na região. Obrigado. Valeu, garoto. Eu corroboro as mesmas informações do João Freitas e, assim, a sociedade de Marabá, do país inteiro, que isso foi notícia a nível nacional, como você falou, elas esperam e almejam, têm grandes expectativas para um desfecho. Seja ele trágico, ou seja não for, mas a gente precisa encerrar esse ciclo, porque a sociedade sofreu e principalmente o seu Ademar sofreu bastante e continua sofrendo, enquanto ele não sabe que a filha dele descansou ou não. Ele vai ficar pensando e aguardando e esperando. Vai ser uma esperança que nunca vai ser, uma chama que nunca vai se apagar. Uma chama que nunca vai se apagar. E a gente precisa, de fato, encerrar esse caso com informações da sociedade. 181 ou 3312, 3350, que é o Disque Denúncia. Gostou? Compartilhe, deixe seu joinha, nos ajude aí no crescimento do canal Debate.